Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 21 de janeiro, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Bom dia, Rafa. Bom dia, Kim. Bom dia a todos aí do Batalha do Século. Vamos lá, repique. Isso aí, né? Muita notícia ali interna, né? A gente realmente nas últimas semanas ficou mais focado no externo. Tudo bem que hoje tem bastante coisa lá fora, mas o que tem pegado bastante nos mercados desde ontem é a questão do Copom, né? Então essa talvez seja a principal discussão internamente, né? A gente viu ali o BC com uma comunicação muito ruim. Se a gente for ver a estabilidade dos juros em si, enfim, tecnicamente não seria a pior coisa. Aliás, tem muitos economistas que defendem ali que precisa ter mais cautela antes de aumentar os juros, mas a forma que foi, todas as sinalizações eram para um aumento de juros, o mercado ponderando muito mais para o ponto 50, e aí no último dia ali, no dia que iniciava a reunião, o Tombini veio com aquele comunicado e jogou um balde de água fria. Todo mundo teve que reprecificar ali as suas apostas, mas então a gente teve estabilidade na reunião de ontem da Selic. Então acho que é um pouco disso aqui internamente, né? Lá fora, mercado esperando, até o Draghi deve estar falando agora, alguma sinalização ali com relação a mais estímulos ou algo nesse sentido. Mas de qualquer forma aqui DI para baixo, os vértices curtos, dólar para cima, né? É um pouco dessa história, Rafa. E essa comunicação foi esquisita, mas eu penso também, vamos supor que ele não tivesse dito nada, e o mercado estava apostando 0,5%, e aí mantém o juro. Seria pior ou melhor? O que vocês acham? Que não é a questão, ele não deveria... Dá pitaco. Não deveria ter sinalizado meio, entendeu? Se ele sinalizou meio e foi dar zero... Entendi. Aí é o problema, entendeu? Essa comunicação, porque depois que ele fez isso, realmente é melhor ele já ir gradualmente ajeitando as expectativas, mas o problema é um passo antes que ele fez errado, entendeu? Então ele tentou consertar ali de um jeito... de um dia para o outro, meio que na grosseria. Na grosseria ali, e aí a incerteza, né, com relação à independência do BC, lembrando que um dia antes ele teve a reunião extraoficial, né, com a Dilma, e depois realmente teve esse comunicado, então trazendo muita incerteza ali com relação aos próximos passos. No comunicado ali a gente até estava discutindo lá na sala, sem muitas sinalizações para altas nas próximas reuniões, apesar da curva ali ainda precificar uma alta de 0,25 para a próxima. Então acho que é um pouco disso, né? Mais incerteza, mais notícia negativa ali com relação ao nosso panorama aqui doméstico. A gente sabe que o político está um pouco paralisado por conta do recesso parlamentar, então toda a questão de impeachment, que é um trigger para o mercado, ficou um pouco de lado. Você tem uma piora na parte econômica e aí essa parte monetária também trazendo mais ruído. E isso sem contar a parte de nervosismo com China, etc., que a gente já tem visto nos últimos dias, mas é um pouco disso, então, que a gente vai comentar hoje, falar dos papéis, bastante gente falando de Suzano, Fibria, por conta de dólar, vem subindo bem hoje. É bem verdade que caiu bastante também, a gente até vai olhar, o Rafa vai olhar no gráfico. Eu já estou vendo aqui algumas questões pontuais aqui, o Helder falando que acha que o BC acertou. De novo, o output ali de não aumentar juros, tecnicamente não está errado, entendeu? Tem muitos economistas que defendem. Agora, a forma que foi construída e passar a comunicação para o mercado, que realmente foi muito ruim, né? Acho que, dito tudo isso, a gente pode ir direto lá para o Ibov, depois a gente olha o dólar que está esticando, mas realmente Ibov nos níveis ali bem baixos, até em termos de valuation. Mas se você puder já começar olhando o gráfico, Rafa. Vamos lá, vamos olhar. Olha, aparentemente, quer dizer, aparentemente não, né? Depois de uma sequência de quedas aí bastante forte, acho que nada mais justo que o mercado em algum momento, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser segunda-feira, poderia ter sido ontem ou anteontem, ou seja, qualquer momento apresentar algum respiro para o mercado
algum repique, claro, porque nada cai interminavelmente ou nada sobe interminavelmente. O mercado vive o tempo todo zigue-zagueando, o mercado vive o tempo todo mostrando novas formações, novos rompimentos à medida que forem rompendo e renovando as mínimas ou máximas. Para a nossa expectativa, né, ela está indo até um pouco mais além do que deveria para o repique. Quando a gente pode olhar aqui o gráfico diário, ele primeiramente veio para o alvo aqui em 38.800 pontos, né? Aí foi lá, testou e não só testou como perdeu o ponto, e aí o próximo alvo seria aqui o 36.600 pontos. Fez aparentemente um candle aqui que pode ser uma renovação de mínimas, né, do mercado, e aí ele está agora fazendo novos zigue-zagues para tentar confirmar esse padrãozinho de fundo, iniciar o repique ao 38.800 pontos. E aí, gente, isso aqui é importante, né? Eu sempre recorro aqui ao passado para explicar esses movimentos aqui, principalmente para quem não tem muita experiência. O mercado caiu tudo isso aqui, né? Aqui. Fez um fundo, voltou a subir. Subiu por alguns dias, mas depois despencou. Mesma coisa foi aqui, ó. Fez um fundo, voltou a subir, mas depois despencou. Tá, tudo bem, consolidou, etc. Mas é esperado que de algum momento ele tenha esse repique. Agora, o cenário não muda em termos de fluxo, de tendência. Na verdade, as pessoas zeram as vendas, compram pechinchas, mas a condição de mercado em tendência de baixa ela não continua, embora tenha partido. Agora, todo o repique, toda a reversão de tendência, ela começa através de um repique. Então, se isso aqui vai sair uma reversão de tendência ou não, a gente não sabe. Mas nem toda reversão, nem todo repique gera uma reversão de tendência. E isso tem que ficar claro na mente das pessoas. Então, eu acho que esse repique, essa reconstrução do mercado, esse alívio, ele é mais do que bem-vindo do ponto de vista dos indicadores, do ponto de vista da inclinação da venda, para voltar a trabalhar em níveis aqui acima de 38.800, tentar até o 39.800 ali, para ver se faz topo e volta a cair, ou se faz um novo zigue-zague ascendente. Tá? Em relação ao dólar, primeiramente deixa eu dar uma olhada aqui nesse camarada aqui, que é um Infood 5 minutos, aqui, que eu estou com call em andamento ao vivo e a cores lá na sala de trade, né? Eu dei compra aqui quando rompeu 38, eu estou com um alvo lá no 140 primeiro já bateu, o próximo alvo agora vai ser o 330, por isso que eu acabei olhando aqui. E o dólar, a gente tem um call também em andamento, quando perdeu 61, no day trade, né? O primeiro alvo já bateu, eu tenho o alvo final em 43, bateu 44, então daqui a pouco também vai bater esse ponto, não é de muita preocupação. Mas voltando para o nosso ritmo normal aqui, o dólar ele bateu no comercial os 4,17, quase o 4,20, né? Aquele dólar spot, que é o número que eu digo que é aquele número onde o Banco Central botou a cara, né? Quando bateu lá em cima, etc. O Banco Central foi lá e botou a cara, dizendo, olha, cuidado que eu posso usar reserva, cuidado, não sei o quê. Então, aí rapidamente provocou essa queda inteira aqui, né? Agora esse é o dólar contínuo. E aí hoje abriu com uma forte alta, em função da questão do Copom, e agora está tentando voltar a trabalhar um pouco nas mínimas aqui, principalmente perder a região de 140, quando a gente fala em dólar futuro. Veja, eu vejo um throwback aqui, né? Rompeu a resistência muito forte, agora está voltando para esse ponto para sair na compra de novo. Ou seja, fazendo a combinação dos dois, Kim, a minha interpretação é a seguinte: eu vejo um dólar em tendência de alta, rompeu a resistência, fez os seus testes e agora, a partir de hoje, pode voltar um pouco. E o índice Bovespa em tendência de baixa fez todos os seus testes de suportes ali onde deveriam parar, agora deve voltar em repique, voltar um pouco. Se esses movimentos vão ser traduzidos em reversão, ou seja, se a partir de agora o dólar vai voltar a cair, e a partir de agora o índice vai voltar a subir e nunca mais vai acontecer o inverso, acho muito difícil. Eu continuaria apostando na tendência ainda. Eu acho que a tendência de baixa do índice Bovespa continua, não tem nada muito claro, e acho que a tendência de alta do dólar continua, embora possa acontecer esses movimentos contrários. E para concluir o pensamento, a gente tem falado muito de China, tem falado muito de petróleo, se te olhar o gráfico de petróleo despencou, se te olhar a China vem perdendo, aí hoje caiu também de novo. Mas vale um alerta aqui, um estudo que eu fiz no domingo passado, que é um estudo que eu sempre comparo setores, daqueles que são os mais cíclicos e daqueles que são mais defensivos. E há uma corrida no mercado americano para os setores mais defensivos, atrelados a juros, etc. Ou seja, a corrida, estão saindo os segmentos
mais ciclos e correndo para segmentos mais seguros. O que me leva a crer que é o momento em que a gente separa um pouco o mercado da economia. Espero que a economia vai ser positiva, etc., mas o mercado nesse momento está meio que corrigindo os preços ali. E eu estou muito preocupado, eu acho que a economia, os preços no mercado americano podem cair forte. Apple reverteu tendência, Netflix, IBM, os papéis que têm grande peso, grande relevância, valor de mercado, reverteram tendência para baixo. Pegar o MSCI World, que representa todos os grandes índices, já reverteu tendência. Então, por mais que tenha algum alívio pelo caminho, eu vejo uma sinalização mais negativa por correção de preços que vem aí dos últimos 2, 3 anos, bem positiva e que nesse momento apresentam correção. Então, eu acho que esse tipo de movimento vendedor lá fora pode contaminar, inclusive rodei uma regressãozinha mínima e vi que a relação e a correlação do Bovespa com o mercado internacional aumentou, especialmente o S&P 500. Então está aí uma preocupação que eu lanço em termos de fluxo, por mais que espere-se uma economia melhor ou um leve crescimento da economia mundial, ou menor, enfim, não importa, eu acho que o mercado nesse momento está indo um pouco mais na frente, zerando posições aí mais cíclicas e correndo para setores mais defensivos, sob diversas explicações aí, pode ser que aumente de juros no mercado americano, enfim. Aí eu deixo até o Kim falar melhor do que eu, mas eu tenho essa preocupação e eu acho que isso pode conduzir o processo de queda para os nossos mercados aqui e vale esse alerta aí para todo mundo. Boa. Na parte de fundamento, falando da Bolsa como um todo, assim como você falou dessa tendência, etc., em termos de fundamento, a gente também vê, apesar do índice ele ter chegado num nível de valuation que começa a chamar atenção para a gente, quer dizer, está batendo ali nos níveis de preço sobre lucro dos últimos, na mínima dos últimos 3 anos, realmente algumas empresas chamando bastante atenção, boas empresas com valuation bem descontado. Agora, isso não quer dizer que não tenha a downside adicional, né? Não tenha mais queda, até porque o que está influenciando muito a nossa bolsa agora é o mercado externo. Então, por isso, essa questão do valuation é interessante olhar, é interessante já começar a prestar mais atenção, mas também a falta de trigger e gatilho para uma recuperação consistente do índice a gente ainda não vê, pelo menos no curto e médio prazo. Então é um pouco dessa dinâmica que a gente está passando. Tem ativos interessantes, bem descontados em termos de valuation, com boa gestão, mas também o curto e médio prazo bem desafiador para a nossa economia, política, ajuste fiscal, essa questão monetária ali trazendo mais incerteza. Então, realmente difícil tomar uma posição compradora forte, aumentar a exposição à bolsa ou algo nesse sentido, mas vale ficar de olho em algumas ações. A gente vai falando ao longo do programa as principais. Começando aqui, né, com Sul-América, o pessoal perguntando bastante, BB Seguridade, até o S&P falando se esse cavalo de pau do BC, na verdade, enfim, não foi um cavalo de pau como foi antigamente, mas de qualquer forma, essa mudança ali no tom do BC, se isso aí pode ser ruim para Sul-América e BB Seguridade. Claro que bom não é, né, mas o que a gente está apoiado aqui no case é do juros se manter num patamar mais alto que deve acontecer ali agora no curto e médio prazo. Então, tudo bem que as perspectivas talvez tenham arrefecido um pouco com relação ao ciclo de alta de juros, mas elas vão continuar ainda se beneficiando. Porque já estão muito elevados, né? Porque já estão muito elevados e também, se você colocar isso em contraponto com o valuation, que Sul-América caiu bastante, BB Seguridade caiu bastante, então fica um risco-retorno bem interessante para a gente, pelo menos no fundamento. Mas queria ouvir um pouco de você, Rafa, no gráfico. Gosto, assim, eu acabei de rodar aqui um fibozinho, né? Quando a gente tem esses movimentos muito longos aqui, ó, no gráfico, caiu muito forte, né? Fez esse padrão de topo aqui e voltou a cair. Aí eu peguei um fibo, né? Daqui de baixo, trouxe até aqui em cima, o último topo. E aí vi que 61% do movimento está sendo testado um pouquinho mais para mais ou para menos, né? E quando a gente pega um movimento maior, uma situação mais macro, né, daqui de baixo, no fundão mesmo, e vem aqui em cima, a gente vê que está muito próximo ainda de bater no 61.8, ou seja, tem um espacinho pequeno para cair, mas já está em região mais atrativa em termos de relação risco-retorno e retomada de uma nova onda positiva. Ou seja, fez esse onda, caiu, o esperado aqui, na verdade, é que ele venha fazer isso aqui a partir de agora, né, para romper o último topo. Então, eu gosto da relação risco-retorno do papel nesse momento, que está
apresentando o repique junto com o mercado, fazendo o candle aqui que é de fundo, né? Então, eu esperaria esse fechamento de hoje, e aí a ultrapassagem amanhã da máxima de hoje ofereceria uma compra com stop na mínima de hoje. Digamos assim que é a primeira oportunidade na compra mais nítida depois dessa forte queda, sendo que, em função do risco, porque a tendência ainda é de baixa, é comprar pouco, esperar o mercado revirar, fazer novos zigue-zagues, aí você vai e compra mais e sobe stop. Uma questão mera pura e simplesmente de risco. Então acho que vale a tentativa, mais um caso para amanhã, caso feche com essa carinha que está hoje aqui. E entre BB Seguridade, você ainda tem preferência por Sula? Tenho preferência por Sula, porque BB Seguridade, ao contrário de Sula, que ela está fortemente em tendência de baixa e sob uma figura de reversão, de continuação, que é uma figura triangular aqui, ainda tem muito espaço para cair até o 21,85. Eu não vejo condição técnica boa para compra, não. Acho que até com a queda de hoje aqui, ao contrário de Sula, que está tentando recuperar, traz aí uma percepção de que Sula até está um pouco melhor. Eu até trocaria. Se tiver comprado em BB Seguridade, eu sairia e compraria Sula. Nesse sentido, neste momento, em função da configuração gráfica das duas ali. Boa. Indo para os próximos temas, eu não poderia deixar de citar aqui Petrobras, né? O Rick está perguntando se a Petro não abaixar o preço dos seus produtos ali, se as outras empresas vão começar a importar. A gente já teve algumas notícias aí de empresas importando diesel, que talvez é onde tem o maior prêmio, né, com relação ao preço internacional. Sim, a gente pode ver esse movimento ali até afetando, de certa forma, a demanda da Petro, já que ela não pretende abaixar os preços ali no curto prazo. Então a gente pode ter esse movimento. Aí depois no chat muita gente falando de Petro, e acho que vale a gente comentar de novo que a gente não recomenda uma entrada em Petro agora, apesar da queda, etc. Essa questão do endividamento ainda vai continuar pesando, principalmente a parte em dólar. A gente tem um resultado de quarto tri provavelmente ruim, aumentando o endividamento, possibilidade de aumento de capital pode pressionar a ação, então realmente bem difícil ali, tirando a dinâmica global do petróleo, né, que deve continuar pressionando o preço. Então não tem o porquê se expor agora em Petrobras, a gente precisa de mais visibilidade ali para o setor e para o próprio papel, né? Não sei se vocês veem alguma coisa de diferente ali, Rafa. Eu não vejo absolutamente nada de diferente. É um papel que é extremamente vendedor, claro que vai junto com o mercado oferecer, movimento de repique, aliviar um pouco o preço. Ontem teve um forte gap de baixa e aí hoje está tentando fechar esse gap, buscar a região próxima ali do 466, 464, 466, que seriam pontos ali de refresco do mercado. Mas a tendência aí, a inclinação é muito, muito pesada. E aí, no domingo com o Rafi, o programa que eu faço todo domingo, eu peguei o gráfico da Petro, aí peguei ExxonMobil, PetroChina, Shell, todas as grandes petrolíferas aí no mundo e coloquei elas com o gráfico junto. A Petrobras é disparada a pior empresa, eu diria, do mundo para esse tipo de segmento, quando comparadas em cima de gráfico, fluxo todo ele vendedor, perdendo a mínima de 1000 anos atrás, enquanto as outras também estão ruins, a maioria estão ruins por conta do preço do petróleo, que está caindo, eles estão acompanhando o segmento do preço do petróleo, mas nada se compara com a Petrobras. Então, assim, pode ser que é uma mega oportunidade para o futuro, porque é a pior, então também a recuperação pode ser enorme depois, né? Mas olha os problemas que o Kim acabou de colocar aqui, de dívida, o próximo preço do petróleo, a possibilidade de aumento de captação e o dragão do governo em cima, né, que serve como uma praga em cima que a gente nunca sabe o que o governo pode fazer com a Petrobras, enfim. Então, problema do diesel, enfim, tá aí. Tá, o Kim falou muito melhor, fala melhor que eu. Então, não vejo essa condição técnica se comparar no relativo, nada mostra que é para a gente comprar, pelo contrário, é para ficar fora da companhia. Boa, então, assim, muito investidor pergunta, né, se é hora de comprar só porque caiu muito. É realmente uma empresa que está barata, com fundamento ruim, pode ficar mais barata ainda. Se você quer
com certeza entrar em Petrobras porque acha que daqui 5 anos tudo vai se resolver, etc., que faça isso via opção, de forma conservadora, algumas estruturas como Collar, por exemplo, que você tem um prejuízo limitado, você já sabe de saída quanto que vai ser o seu prejuízo máximo. Então, essa é a dica que a gente dá ali, apesar de não recomendar, se você tem a sua cabeça feita, enfim, que faça isso de uma forma mais racional. A Selena está perguntando aqui sobre Suzano e Fibra, sofreram bastante recentemente, muito por conta lá de China, preço da celulose ali sofrendo um pouco, mas agora com essa disparada do dólar desses últimos dias, hoje principalmente, elas vêm performando muito bem. Então ela está perguntando se a correção é sustentável. Antes de partir para o gráfico, para você mostrar alguns pontos interessantes em termos de fundamento, é uma exposição interessante, principalmente depois dessa queda. O valuation segue atrativo e ainda o dólar num patamar alto deve continuar impulsionando os resultados, mesmo que o preço ali na China tenha sofrido um pouco, ainda elas devem conseguir manter preço no curto prazo e deve ter reflexo positivo do dólar nos próximos resultados. Então a gente gosta ali de uma exposição de parte do portfólio a dólar via Fibra, no caso é a nossa preferência do setor. A gente gosta de mesclar um pouco com o Embraer, que depois a gente pode falar, mas sim, tem valor Fibra. Eu não sei se que você está olhando, né? Porque a gente há um tempo atrás gostava muito de Fibra, Suzano, etc. Mas agora realmente as coisas, a dinâmica mudou um pouquinho. Eu estava junto com vocês, enquanto o papel estava ali, todos os dois em boa tendência de alta. Aí o primeiro papel a virar foi Suzano, em tendência de baixa, e depois na sequência a Fibra veio junto. Inclusive Fibra e Klabin foram os papéis que eu consegui acompanhar a venda, né? Trabalhando em venda descoberta e consegui lucrar com isso, fazendo recomendações de venda. Vamos começar com Fibra e explicar a seguinte situação, né? Como é que a gente identifica uma reversão de tendência? É quando ele sai de topos e fundos ascendentes e vai para topos e fundos descendentes. Então, essa reversão ela já aconteceu. Então, dentro do canal de baixa, dentro do movimento vendedor, aqui, né? Dentro desse movimento vendedor, podem acontecer alguns repiques, podem acontecer algum respiro. E é exatamente o que está acontecendo hoje, muito beneficiada pelo dólar, né, como quem falou. E aí temos um sinal de fundo maravilhoso aqui, dado por Kendall, né, está sendo confirmado, e esse repique está vindo. Está vindo para buscar aqui o 48,14 até a região próxima aqui do 48,60. Então, é esperado esse repique forte. Eu acho que quem quiser apostar nesse momento de recuperação, tudo bem. Eu acho que tem um alvo curto aqui em 48,45. Eu ainda prefiro acreditar na manutenção da tendência de baixa até que ela prove o contrário, como fez durante todo esse período aqui. A Suzano, se vocês olharem, está com a mesma cara. Tá vendo? Ela deixou de ter topos e fundos ascendentes, daquele papel pipa maravilhoso do ano passado, passou a ter topos e fundos descendentes, caiu, perdeu todos os dois fundos importantes e nesse momento se apresenta também numa condição de repique, numa condição de recuperação no curtinho aqui. E aí pode ser que ele volte por 16,70, 17,30. Se você quiser apostar nesse objetivo curto, ok. Eu prefiro esperar subir para ver se a variação da venda vem para valer ou se tem uma reversão de tendência. Então, são papéis que nesse momento que eu teria um pouco de cautela, porque é aquela coisa, por mais que esteja subindo, a reversão, como ela já se instalou, a gente tem uma lei máxima, tem que acompanhar o papel que esteja na mesma tendência. Então, quer comprar a tendência de alta, quer vender, escolhe a tendência de baixa. Então, eu compraria aqui, eu participaria desse papel com muito menos lote, com uma defesa muito maior, porque eles reverteram a tendência de uma alta para baixa. E aí eu passaria a ficar muito mais confiante de novo, depois que entrasse de novo em tendência de alta com novos zigue-zagues ascendentes. Como é o primeiro movimento de repique, então ainda tem um cenário pela frente para a gente avaliar, para saber se vale ou não vale a pena. Boa, até indo nessa linha, a gente gosta de uma posição para ficar exposto a dólar, mas lembrando que a gente reduziu há algumas semanas atrás a nossa exposição ao papel celulose por conta de China, né? Quando começaram aquelas notícias, aí então nada mais justo um pouco mais de cautela, e até a gente reduziu em papel celulose e complementou com Embraer. E já faço esse link aqui porque tinha um pessoal perguntando de Embraer.
se é uma compra ali. A gente, de novo, gosta mais com esse objetivo de se expor a dólar, tá? Então, mesclando ali com papel e celulose, hoje a gente tem cerca de 10% ali da carteira, nenhuma posição muito grande. Embraer é um ativo de qualidade, exposto a dólar. Rafa, o que você está olhando aí? A Embraer é outro papel que veio nessa mesma linha de pensamento. Ele reverteu a tendência de uma alta para baixo, inclusive com um padrão clássico de reversão, chamado ombro, cabeça e ombro, muito comum pela Nasdaq. Hoje respira em função do dólar, mas é aquele papel também que a gente tem todo o cuidado do mundo, né? Especialmente se perder esse posicionamento aqui, pode sair para mais venda ainda, né? Então, sofre um respiro. Acho que quem tiver apostado na venda tem um stop aqui por volta dos 27,75. Há a tendência de alta em andamento, em baixa em andamento, no movimento mais curto. Não foi uma reversão linda, maravilhosa como foi em Fibra e Suzano. Essa reversão ela foi mais curtinha. Então é um papel que ainda tem espaço para voltar. Eu diria o seguinte, divisor de águas, né? Sempre salva a nossa pele aqui para os dois lados. Enquanto o papel permanecer abaixo do 27,85, tem espaço ainda de fazer novos topos pequenos para voltar a cair com mais força. Agora, rompe o 27,85 e fica o tempo todo trabalhando acima desse ponto, as chances de retomar a tendência de alta mais longa são maiores, e aí a partir desse 22,87 que a gente vai tomar as decisões, se é para permanecer a venda especulativa ou uma compra mais de longo prazo. Então esse é o divisor de águas que a gente vai trabalhar no curtinho aqui. Boa, indo aqui para um setor ainda de commodities, a parte de minério, a gente já fala de Vale. O pessoal está perguntando se a gente poderia comentar o minério ao redor do mundo, mineradoras, etc. Acho que a dinâmica para minério também é ruim, com China desacelerando e capacidade aumentando, com o BHP, Rio Tinto e Vale. E na Vale especificamente tem a questão da Samarco, etc. O fluxo de caixa ali, você encontra um pouquinho de dificuldade, aumento de endividamento, então faz parte do ciclo que a gente passa agora, por isso que a gente não recomenda exposição a Vale. É bem verdade que depois de toda essa queda é difícil você montar um short seco ali em Vale, em Petro também, que são ativos que a gente não gosta, mas a gente tem que também ter um bom senso de que olhar essa pernada de queda, uma parte relevante do downside foi, então o risco-retorno fica difícil para um short, mas a gente definitivamente não recomenda exposição para Vale no momento, e imagino que você também não, né, Rafa? Também não, com certeza, em função do risco propriamente dito. Eu olhei o gráfico do CRB, né, que é um gráfico que acumula, coloca lá as principais commodities pelo mundo. É um gráfico que vem lá de fora. E ele perdeu um fundão dos últimos 10 anos. Assim, voltou atrás nos níveis dos últimos 10 anos. Isso aqui não é só petróleo que está complicando as coisas. A gente tem o minério, os outros metais também não estão numa situação boa. E a Vale é um papel que sofre junto com isso, com o cenário internacional, além do doméstico também. E aí é um papel que certamente eu não vejo condição técnica para comprar e carregar. Acho que se você quer apostar um movimentinho curto ali, beleza. Mas é um papel que oferece algum repique no curtinho aqui, quem sabe para voltar até a faixa aqui dos 7,50. Mas eu não vejo compra não, acho que se subir é para ter... Aí a relação risco-retorno melhora, a gente faz a venda. Mas eu não vejo compra não. E aí, esse domingo eu também fiz um outro estudo muito legal aqui, que é o seguinte: eu peguei o Ibovespa e coloquei junto com os small caps de 2014 até hoje, né? Desde o início de 2014 até hoje. E aí, no ano passado, as retas, né, as curvas estavam muito afastadas em si, né? Quando eu pego dos últimos 5 meses, as retas estão juntinhas, já, coladinhas, né? Aí a gente faz aquela famosa pergunta, né? Ou as empresas small caps, elas já descontaram, já foram na frente do problema de toda a crise, do lado doméstico já descontaram tudo isso, e porque estão junto do índice Bovespa, ou o índice Bovespa virou uma small cap, né? E aí é uma coisa ou outra, mas aí quando a gente vê Petro, Vale, Minas, Gerdau, vários papéis que tinham um grande valor e hoje estão caindo muito forte, eu arriscaria responder que é mais para o lado que o índice Bovespa virou uma small cap. Claro que é só apenas
um chute no ar. E por que eu estou falando isso? Por causa da Vale, por causa da GBR, por causa da Uzi Minas, por causa até os bancos que têm os bons fundamentos, mas que também cederam bastante, as empresas ligadas a consumo, com exceção da Lame, a maioria caiu, Natura caiu, Lojas Renner, Localiza, então realmente tudo veio muito por água abaixo. Então a relação risco-retorno para você apostar nessas vendas está muito difícil, é o caso da Vale aqui também. Eu vi a Vale e acabei me lembrando desse estudo que eu vi e comparando essas duas. Então realmente a Bolsa virou uma small cap. Loucura. É inegável que, assim, se a gente vê a queda no valor de mercado das ações é assustador, forte, né? A gente vê siderurgia aí, Uzi Minas virando penny stock, Vale, Petro, enfim. Chega a ser, de certa forma, triste para a nossa bolsa, que realmente já tinha pouca liquidez, poucas ações e opções de investimento, e agora vem piorando, infelizmente, por conta dessa piora no nosso cenário macroeconômico e piora lá fora também. Não dá para descartar isso. Já que você falou no meio do seu comentário de Lame, a gente vai direto para Lame, que é um papel bem interessante, aliás, de ver tanto no fundamento quanto no gráfico, imagino, porque no fundamento é um papel que a gente gosta, tem uns produtos menos dependentes de crédito, dado que o ticket médio é mais baixo, a maioria dos pagamentos em dinheiro e à vista, então ajuda no fluxo de caixa. Realmente ela performou muito bem, principalmente se a gente analisar relativamente às outras. Agora, ela está num patamar alto, né? Difícil você aumentar muito a sua posição agora em Lame, talvez seja mais um caso de olhar o médio e longo prazo. E outro ponto interessante aqui é que a nossa mesa de BTC vem destacando como um dos principais papéis demandados para short, então pode ter ali pressão vendedora no papel. No resumo, é um papel que a gente gosta, mas agora talvez não seja o melhor ponto de entrada em termos de valuation e fluxo ali de pessoal querendo ficar short. Ainda não reverteu tendência, mas está ali na cara do gol para fazer isso, né? Se a gente olhar aqui o gráfico, ainda vai mantendo a configuração altícia, os topos e fundos ascendentes, está sobre esse suporte aqui que eu vejo que é bastante relevante, né? Que é o fundo anterior, onde tudo começa. Foi lá bater esse ponto, está tentando um respiro. Se perder esse ponto aqui, aí eu diria que pode começar a comprometer a tendência de alta, né? Aí eu diria onde as pessoas deverão começar a forçar e até mesmo zerar posições compradoras mais longas. E aí viram para uma reversão. Mas o quadro geral ainda é de um mercado consolidado entre essa forte região de suporte e essa região de resistência. É um papel que não caiu quase nada mesmo. Você vê... no ano ele está caindo porque... tudo bem, porque começou aqui, começou alto, né? Já começou aqui e aí já despencou. No ano está caindo, mas se você pegar o cenário geral, sei lá, dos últimos 12 meses, não caiu absolutamente nada, enquanto o índice Bovespa já despencou aí pra caramba. Porque realmente defendeu bem a tua posição. E aí, enfim, pode ser que essa correção venha a acontecer com a perda desse suporte aqui. Eu não compraria. Eu compraria só mais na confiança de tendência mesmo, rompendo resistências. Não compraria nesse momento não, e se tiver comprado, deixaria um stop um pouco abaixo dessa reta aqui, porque é o ponto que, se for perdido, vem a reversão aí para baixo. Ótimo. Outro papel bem interessante que a gente gosta, a gente até incluiu na nossa carteira recomendada, é a Ambev. Depois dessa queda, a gente gosta do setor. É um setor no relativo mais resiliente ali do que o setor de consumo como um todo, né? A parte de, principalmente cervejas ali, o cliente ele tem um pouco mais de resistência para trocar de marca, e lembrando que a Ambev tem um market share muito grande, e junto a isso a gente tem a parte de valuation chamando a atenção, tirando questão de caixa, ela é caixa líquida, é um momento muito bom para você investir em empresas mais conservadoras e também uma gestão que, enfim, não tem nem o que falar. Por isso que a gente incluiu Ambev, uma posição não tão grande por enquanto, mas a gente gosta e já está de olho no ativo. Rafa, o que você está olhando? Olha, a Ambev é um papel, eu até brinquei, né? Foi o primeiro papel, na primeira vez em 10 anos que eu analiso o mercado, que eu consegui ganhar um dinheiro na venda descoberta. Por essas questões, um papel realmente muito resiliente. Fez um fundo maravilhoso aqui, na região de suporte, nos 16,10. Esse fundo foi confirmado, e a ultrapassagem aqui do 16,85,
o papel pode, de fato, chamar uma atençãozinha para tentar um repique mais forte. E eu diria, em termos de risco-retorno, vale uma compra nessa ultrapassagem, né? 16,85 com stop aqui, pouco abaixo de 16,30, o alvo fechamento de gap 17,85. É um papel que está bem armado aqui na compra, em termos de reversão de 60 minutos. Depois de ter feito toda essa queda, né, agora está na hora dele voltar um pouco. Eu espero que ele volte até o 17,85. Inclusive, é um papel que eu vou mandar ainda hoje, eu deixei anotado lá, um e-mail para a galera dos estruturados, para dizer, olha, eu acho que vai voltar ali para o 18,30, 19, e de repente faz uma proteção, uma fence ali, alguma coisa, protege com algum risco já limitado, e vamos ver se o papel tem chance de voltar pelo menos à região aqui do 18,30, 18,70 ali no curto prazo. Boa, indo aqui, a gente já está passando no final do programa, indo para os últimos papéis aqui, um papel interessante que a gente também está começando a ficar de olho é o Ultrapar, o GPA. Tudo bem que você tem uma influência macro ali do consumo de combustível, etc., mas depois dessa queda começa a chamar atenção. Ela é uma boa geradora de caixa, tem a parte pequena, tudo bem, mas a parte de farmácias que a gente viu a resiliência ali com RADL, enfim, então é um ativo interessante já para começar a olhar, principalmente quem olha dividendos, tá, pessoal? Então, a gente não colocou ainda na carteira, talvez a gente até estude colocar na carteira dividendos, mas vale com certeza ficar de olho ali, é um papel bem defensivo, assim como o Ambev. Bom, o Ultrapar está no canalzinho de baixo ainda muito forte, topo de fundo descendente. Esse ainda não deu sinais claros de fundo ainda, eu acho que ainda tem um repique para acontecer, talvez até para essa região, antiga região, antes suporte forte, agora deve virar resistência, vai tentar fechar gap aqui, mas é aquela coisa, não é o papel que eu acreditaria muito para compra ainda não, porque realmente para acreditar precisaria de um zigue-zague ascendente, um topo e fundo ascendente, papel realmente para ganhar um pouquinho mais de fôlego aqui na compra. Então não faria nada não, aguardaria esse zigue-zague para tentar a compra aqui. E se perder a mínima, eu ainda acho que essa tendência de baixa pode falar um pouquinho mais alto também. Boa, para finalizar, o Rick perguntou algumas vezes aqui de CETIP, talvez seja dúvida de outros, porque a gente está esperando, né, qual que vai ser o desfecho da questão de BVMF e CETIP. Lembrando que hoje tem reunião do Conselho de Administração da BVMF para discutir um pouco a questão de preço, aquisição, etc. Agora, o que dá para falar de CETIP é que é um bom ativo, boa geradora de caixa, agora já está num valuation relativamente alto, tá? Até o pessoal esperando essa aquisição num valor maior, então boa parte já está no preço, talvez o upside não seja tão grande, mas é uma posição sim interessante. A gente só não entraria com uma posição grande, porque se o valor for menor que o pessoal espera ou não ter nenhum desfecho nessa questão da aquisição, o papel pode sofrer. Então, assim, difícil montar uma posição grande, mas é um ativo bom sim, só que está passando por um evento agora. Consolidadíssimo em função dessa incerteza do próprio mercado. Essa incerteza está sendo mostrada pela essa forte indefinição entre essa resistência aqui, 39,40 e o suporte 36,10. Tem jeito que a tendência até é de alta, bem bonitinha, mas tem que esperar romper um desses dois extremos para saber para que lado o mercado está indo, né, e está decidindo. E ao meu ver, eu acho que realmente, conforme essa notícia, que eu também não sabia, provavelmente é o que deve definir um pouco o fluxo. Daqui para baixo vai sinalizar uma reversão e daqui para cima sinalizar uma continuação na tendência aí. Isso aí, pessoal, então CETIP um pouquinho esticada ali, até o Rafa mostrando isso no gráfico. Bom, pessoal, acho que é isso, a gente passou aqui já do nosso tempo, espero que vocês tenham gostado do programa. Hoje a gente conseguiu falar de uns papéis diferentes ali, Ultrapar, Lame, que a gente não fala tanto aqui, foi bem legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rafa. Valeu, Kim, obrigado aí, até a próxima aí, quinta-feira que vem. Isso aí, pessoal, então lembrando, todas terças e quintas, as quintas-feiras é a gente, na terça é o Celso e o Góes, mas sempre tem Batalha do Século aqui na Infomoney. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau.